Olá, tudo bom? Hoje nós vamos responder mais uma pergunta e a pergunta de hoje é da Amanda Ferreira. Como eu faço para identificar se uma revista científica publica mais artigos de revisão ou artigos de caso clínicos? Em primeiro lugar, eu preciso agradecer as perguntas que vocês estão mandando, como essa da Amanda e as outras que chegam também, têm contribuído muito para a gente enriquecer não só o nosso canal, mas o conhecimento e as pessoas que estão se enganjando aí com a gente, fazendo uma diferença aí em vários assuntos que são dúvidas, não só de uma pessoa, mas de muitas pessoas, não só da pós-graduação, como da graduação, e é um prazer compactuar com vocês esse conhecimento. E essa pergunta da Amanda é muito importante, principalmente para quem é da área da saúde, porque realmente existem alguns professores que pedem material de caso clínico e outros professores que preferem que sejam artigos de revisão. E você saber se uma revista publica mais uma coisa ou mais outra, pode servir tanto para a coleta de material, da sua organização de dissertação, de tese, de TCC, de artigo científico, quanto pode servir para que você faça um artigo de revisão integrativa, analisando o quê? Se a revista publica mais caso clínico ou mais revisão. Então, isso é muito interessante, até para a sua prática profissional, porque pela sua prática profissional você vai aprender a escolher aquele artigo que melhor lhe serve naquele momento, ou de caso clínico, ou o de revisão, nesse caso aqui da Amanda. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar a respeito desse assunto, Amanda, é que você deve ir direto ao site da revista. Não confunda o site da revista com base de dados. Vamos lá. Você tem, por exemplo, diversas bases de dados. Bases de dados, eu posso dizer que são tipo uma espécie de bibliotecas, só que são bibliotecas que elas nem sempre publicam todos os volumes ou todos os volumes dos livros. Imagine uma biblioteca onde você consegue achar capítulos de livros ou artigos menores. Base de dados é justamente isso. Elas publicam artigos separadamente, por isso é tão difícil você conseguir entender se aquela revista publica mais caso clínico ou mais revisão. Como que você pode identificar o que são bases de dados? Quando você digita a palavra-chave, ele traz uma listagem de artigos, só que ele não tem algumas coisas que tem num site de uma revista científica, como, por exemplo, corpo editorial, ISSN, normas para submissão de autores, a capinha da revista. Numa base de dados não costuma ter isso, tá? Existem bases de dados que também atuam como publish e aí acabam tendo também essas coisas que eu falei para determinadas revistas. Mas quando você pesquisa determinado assunto, você nota que aparecem vários artigos de várias revistas. Algumas bases de dados que eu posso te dizer a Google Acadêmico, a Cielo, a PubMed, aqui Medline para você aqui que é da área da saúde, Spell, portal de periódicos da CAPES, portal de teses e dissertações aí de várias universidades. Tudo isso são bases de dados. No site da revista tem essas coisas, tem a edição da revista, o que teve na edição anterior, tem uma capinha, tem a equipe editorial, as normas de submissão. Então você vai perceber que a base de dados são várias revistas. No site da revista, todos os artigos que aparecem de um determinado assunto sempre tem a mesma caixa de citação. Então, tem a caixa de citação lá da revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Todos os artigos têm essa caixa de citação. Eu estou falando de uma forma assim mais grosseira para que você conseguir diferenciar
Isso não é só uma dúvida e dificuldade sua. Existe essa questão essa comunicação, essa forma online, que ainda confunde muita gente com relação ao que seria uma revista científica e ao que seria uma base de dados. Porque você olhando assim, estrutura de site, parece tudo igual. A gente recebe diariamente gente questionando, achando que a revista científica Núcleo do Conhecimento é uma base de dados. E, na verdade, ela é uma revista, porque esse layout aí tecnológico, ele é bem parecido. Então, eu te dei algumas indicações ali para você conseguir entender a diferença e até conseguir analisar. Então, outra forma de você ir até o site da revista, você coloca lá ISSN, que é aquele número de série da revista. Onde você encontra essa informação? Se você pegar um artigo dessa revista, tem que ter essa indicação do ISSN. Coloca o nome, Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. E aí você vai direto para o site da revista e não na base de dados, tá ok? Você fazendo isso, você chegando no site da revista, você escolhe um período de recorte. O que é um período de recorte? Eu vou escolher investigar se essa revista é uma revista que publica mais caso clínico ou artigos de revisão num período de 3 anos. Por que é importante você escolher esse recorte nesse caso? Porque as revistas mudam editores, mudam a equipe de avaliadores e muda o formato de interesse. Então, assim, troca de editor, ele troca também um monte de características daquela revista. Então, você escolhendo esse período, você vai conseguir resguardar ali a sua informação. Se o seu caso não é fazer um artigo de revisão integrativa, é só mesmo saber se essa revista publica mais, não precisa escolher um período muito longo. Escolha as 3 últimas edições. Por exemplo, se essa revista ela é de edição quadrienal, você pega as últimas 3 edições que são dentro de um ano. Se ela é publicação mensal, você pega os últimos 3 meses e assim por diante. Então, se você só quer saber se ela tende a publicar mais artigos de caso clínico ou artigos de revisão, é um critério bem interessante você pegar esses 3, até mesmo para você ver se eu quero publicar um artigo de caso clínico e se eles aceitam. Então, é interessante você fazer isso. Então, você escolhendo esse recorte, você faz uma tabela. Geralmente, as revistas, com exceção de Mega Journals, tá? Mega Journals é um formato de revista igual ao nosso, multidisciplinar, em fluxo contínuo, então mensalmente a gente chega a publicar ali 150 artigos, por exemplo. Se é uma revista de núcleo, uma revista de um núcleo específico, a média de publicação é 10 a 15 artigos por edição, tá? Algumas mais, algumas menos. Então dá para você fazer uma tabelinha e olhar o resumo desses artigos e ir colocando artigo de revisão, artigo de caso clínico e depois fazer essa contabilidade. No entanto, note, se for Mega Journal, você não vai conseguir fazer isso, porque são multidisciplinar de muitas áreas. Então, para você fazer isso, tem que ser de revista. E a média aqui no Brasil, e até mesmo fora do Brasil, é que essas edições elas sejam números pequenos de artigos. Ali, tem algumas de 8, algumas de 10, algumas de 15, mas é um número que dá para você fazer dos últimos 3 artigos, das últimas 3 edições, tá ok? Fazendo isso, você vai conseguir saber se essa revista tende a publicar mais casos clínicos ou de revisão. Isso também serve, todas essas dicas servem para você saber mais coisas sobre uma determinada revista. Como, por exemplo, os autores que publicam são sempre os mesmos? Um autor publica mais de um artigo naquela edição? Esse autor, por um acaso, faz parte do programa ou está muito associado a um outro programa? Qual é o tipo de publicação que eles aceitam? Eles costumam pedir que os artigos sejam nos últimos anos? Quais são as normatizações que eles aceitam? É uma única? Eles aceitam mais de uma? Todas essas variáveis você consegue fazer investigando a revista, tá ok? Eu espero ter ajudado. Um grande abraço e lembre-se, dúvidas, deixa aqui pra gente.
Até mais!